Você sabia que uma mulher corajosa mudou o destino de um povo inteiro? Débora não era apenas uma líder. Ela foi a força motriz que guiou Israel em tempos de grandes desafios. E numa época de caos e opressão, Débora se levantou como uma luz, oferecendo sabedoria e direção divina. Neste vídeo, vamos mergulhar profundamente na incrível jornada de Débora, uma profetisa e juíza, cuja coragem e fé não só inspiraram seus contemporâneos, mas também continuam a tocar nossos corações hoje. Prepare-se para explorar cada detalhe dessa história cheia de emoção e aprendizados. O chamado de Débora. Começamos com a origem de sua liderança. Débora surge como uma figura essencial em um momento crítico. Enquanto Israel sofria sob a opressão dos cananeus, ela foi chamada para ser a guia e juíza. Sob a sombra de uma palmeira antiga, Débora escutava e aconselhava seu povo, oferecendo soluções sábias para conflitos complicados. Sua presença era como um farol em uma noite escura, orientando aqueles que buscavam por direção e esperança. Profecia da vitória. Em um dia onde as nuvens carregavam promessas de mudança, Débora recebeu uma visão poderosa. Ela previu que a vitória na batalha contra os cananeus não seria atribuída aos que pareciam mais fortes, mas àqueles que colocassem sua confiança no poder divino. Esta profecia não só fortaleceu a fé do povo, mas também preparou o cenário para um confronto épico. Suas palavras eram mais que meros conselhos. Era uma promessa de esperança que ecoava nas colinas e corações de Israel. Baraque, o líder vacilante. O comandante militar Baraque foi convocado por Débora para liderar o exército. Porém, sua hesitação inicial refletia a dúvida que muitos sentiam diante de um inimigo tão poderoso. Débora, com sua voz firme e encorajadora, garantiu a ele que Deus estava com eles. Assim, Baraque aceitou liderar a batalha, mas com uma condição: Débora deveria estar ao seu lado. Sua confiança na sabedoria dela era uma prova de sua fé em algo maior que ele mesmo. O enfrentamento com Sísera. Com o exército pronto, Débora e Baraque se prepararam para enfrentar Sísera, comandante dos cananeus, cujas forças pareciam invencíveis com seus 900 carros de ferro. O céu parecia espelhar a tensão da batalha iminente, com nuvens pesadas se acumulando. Débora deu a ordem para atacar com uma coragem inabalável, e as tropas de Israel, alimentadas pela fé e determinação, avançaram. A batalha que se seguiu foi feroz, mas Débora, com sua presença calmante, permaneceu como uma rocha firme, orientando seu povo através do caos. A estratégia dos espinhos. Em meio à confusão da batalha, Débora usou sua astúcia para virar a maré. Ela tinha instruído seu povo a preparar armadilhas com espinhos, que se tornaram armas mortais contra os carros de Sísera. O terreno, aparentemente simples e inofensivo, se transformou em um campo de armadilhas que prenderam e destruíram as forças inimigas. Esse ato de inteligência mostrou que a verdadeira força não está apenas nos números ou no poder bruto, mas na capacidade de usar a mente e a estratégia para superar os desafios. O cântico de triunfo. Após a vitória milagrosa, Débora e Baraque cantaram um hino de louvor, que celebrou a grandeza de Deus e a coragem dos guerreiros israelitas. Este cântico, conhecido como o Cântico de Débora, não só exaltou a vitória, mas também imortalizou o momento em que a fé e a determinação triunfaram sobre a opressão. Suas palavras eram como ondas de um rio, fluindo e tocando as almas de todos que as ouviam. Este cântico se tornou um símbolo eterno de esperança e renovação. O julgamento dos vencidos. Após a batalha, Débora não descansou. Com sua justiça equilibrada e compassiva, ela julgou os prisioneiros de guerra. Ela sabia que a vitória não estava completa sem a restauração da paz e da ordem. Sua liderança não era apenas para derrotar inimigos, mas para reconstruir e curar sua nação. Débora mostrou que a verdadeira liderança vai além da vitória no campo de batalha. É também sobre trazer justiça e equilíbrio, guiando seu povo em tempos de paz com a mesma sabedoria que em tempos de guerra. A memória da história. A história de Débora não parou naquele dia de vitória. Seus feitos e palavras se enraizaram profundamente na cultura e na memória de seu povo. Contada de geração em geração, sua história é uma tapeçaria rica de lições sobre coragem, fé e sabedoria. Débora não só foi uma líder de seu tempo, mas também uma inspiração eterna,
cujas ações continuam a ser um farol para aqueles que buscam orientação e esperança em suas próprias vidas. A influência duradoura. Muito tempo depois de sua morte, Débora continua a ser uma figura de inspiração. Suas ações e palavras ecoam através dos séculos, ensinando-nos sobre a importância de confiar em uma força maior e de usar nossa sabedoria para guiar os outros. Seu legado é um lembrete poderoso de que a verdadeira liderança se manifesta não apenas em tempos de guerra, mas também na paz que segue. Ela nos mostra que a fé e a coragem podem mudar o curso da história. O símbolo da sabedoria feminina. Débora rompeu as barreiras de seu tempo, mostrando que a liderança e a sabedoria não têm gênero. Em uma sociedade dominada por homens, ela se destacou como uma líder cujo impacto transcende qualquer limitação de gênero. Sua história é um lembrete de que as mulheres têm uma capacidade única de liderar com graça e força. Ela é um símbolo duradouro de como a sabedoria e a coragem femininas podem transformar o mundo ao seu redor. O chamado à liderança. A história de Débora continua a inspirar aqueles que sentem o chamado para liderar. Ela nos ensina que a verdadeira liderança vem de ouvir e responder ao chamado divino com fé e ação. Assim como Débora guiou seu povo com sabedoria e coragem, somos chamados a ouvir e seguir a orientação divina em nossas próprias vidas. Sua história nos desafia a ser líderes não apenas em palavras, mas em ações, guiando com integridade e compaixão. A inspiração perene. Débora, com sua força e sabedoria, é uma fonte eterna de inspiração. Sua história nos mostra que, não importa quão grandes sejam os desafios que enfrentamos, com fé e coragem, podemos superá-los. Ela nos lembra que a luz da liderança verdadeira brilha mais intensamente em tempos de escuridão. Assim como Débora encontrou força em Deus para liderar, podemos encontrar força em nossa fé para enfrentar qualquer adversidade. Sua vida é um farol que continua a iluminar o caminho para todos nós. A história de Débora, encontrada no livro de Juízes na Bíblia, é uma narrativa poderosa sobre liderança, coragem e fé. Débora, uma profetisa e juíza em Israel, desempenha um papel crucial na libertação de seu povo da opressão dos cananeus. Sua história é construída em torno de eventos-chave que ilustram os valores centrais de verdadeira liderança e a importância de confiar em forças superiores. Apesar da sociedade patriarcal em que vivia, Débora surge como uma líder poderosa e juíza. Ela oferece conselhos sábios e orientação divina sob a sombra de uma palmeira. Débora recebe uma visão de vitória, onde não é a força física, mas a confiança no poder divino que é central. Isso fortalece a fé do povo e os prepara para enfrentar um inimigo poderoso. Débora convoca Baraque para liderar o exército. Apesar de sua hesitação inicial e da exigência de que Débora o acompanhe, ela consegue encorajá-lo e infundir confiança. Através de seu discernimento estratégico e uso inteligente do terreno, Débora e seu povo conseguem derrotar as tropas superiores de Sísera. Após a vitória, Débora e Baraque cantam um hino de louvor, celebrando a ajuda divina e a coragem dos guerreiros. Débora então mantém a justiça, lidando de forma justa com os prisioneiros de guerra. A história de Débora nos ensina que coragem, sabedoria, fé e colaboração são elementos essenciais da liderança eficaz. Independentemente dos desafios, essas qualidades podem nos ajudar a superar grandes obstáculos e inspirar os outros. Sua vida e ações continuam a ser um farol de esperança e uma fonte de força para todos aqueles que enfrentam tempos difíceis.